Corinthians 1, Meninas da Vila 0. Galera, acho que meio que acabou a rivalidade, né? A gente zoa, a gente brinca com os poucos que conhecemos, né, dessa torcida. Mas, assim, não tem mais tanta graça, né? É uma paternidade terrível, é uma surra atrás de surra, que vem outra surra. Ah, não, o Neymar voltou, agora vai melhorar, e não melhora, e não sei quem vai voltar, não sei quem. E a paternidade é a mesma, né? O Yuri Alberto segue cravando. E, assim, foi um bom jogo se você assistiu somente o segundo tempo. O primeiro tempo ali foi bem horroroso, né? Só teve, acho que, uma jogada do Coronado, uma falta, né? Que teve perigo ali. E acho que foi só, no primeiro tempo, só a falta do Coronado. Talvez alguma outra jogadinha que eu esqueci, mas que eu lembro, assim, de chances de gol mesmo, foi só a falta porque o Coronado bateu bem. E falar em Coronado, vou elogiar aqui, mas bem baixinho, tá? Só entre nós, pra ele não ouvir. Assim, desde que o Dorival colocou ele pra jogar titular e falou assim, ah, você vai ser o meio armador, vai fazer o papel do 10, ele tem cumprido. Ele tá fazendo gol pra caramba, tá dando assistência, tá... Não, mas ele também não é o Lionel Messi, né? Ele é o Igor Coronado. E, assim, os times que ele tem jogado são times bem mexidos também, etc, etc. Mas, dentro do que dá pra fazer, do que pode ser feito, tem jogado bem. Ontem eu pensei e eu acho que ele merecia ter jogado os 90 minutos. Mas conforme o jogo foi se desenhando ali, um a menos, e evitar de passar um sufoco desnecessário, eu entendi também quando o Dorival tirou o Coronado, colocou um atacante, se eu não me engano, né? Quando o Coronado sai... Ah, não, entrou o Ranieri. Entrou um volante marcador, mas até entendo o contexto do jogo, já tava 1-0. Se eu não me engano, já tinha tido o gol do Yuri que foi anulado, né? Que seria o 2-0, então já não tinha mais o que fazer mesmo. Mas eu tô gostando de ver ele jogando mais minutos, ele tá chamando a responsabilidade, vem buscar o jogo aqui no pé do zagueiro às vezes, ou no pé do primeiro volante. Tô gostando da movimentação e do quanto ele tá querendo, tá ligado? Ele pediu minutos, tá tendo minutos e tá correspondendo dentro do possível. Poderia ter feito gol de falta. No jogo contra o Mirassol, ele acertou 2 bolas no ângulo que o goleiro Walter fez um milagre. Sofreu o pênalti que o Memphis perdeu. Ele poderia ter batido o pênalti também, se fosse para fazer umas honras ali, igual fez com o Yuri Alberto no hat-trick. Então, tô gostando bastante do Coronado. Falando sobre o jogo, quando saiu a escalação, eu tava indo pro jogo e eu travei assim, falei, pô, eu não tô acreditando nisso, não entendi o que ele quis fazer, porque na minha cabeça quando eu via jogar com um esquema de 3 zagueiros, né, mas aí eu fiquei pensando, mas pô, quem vai ser o lateral direito, quem vai ser o lateral esquerdo, mas não, ele veio num 4-5-1 com Félix Torres de lateral direito, pra você ver o quanto o Léo Maná é um tremendo de um imbecil, um tapado, que tem que vender, ou emprestar, ou doar, sei lá, jogar fora, rasgar o contrato dele, queimar, fazer qualquer coisa. Félix Torres, ele mesmo, Félix Torres, não é outro. É o mesmo, é o Félix Torres. Jogou de lateral direito ontem porque ninguém confia no Léo Maná. Ah, mas tem a ver com a estratégia de jogar com 3 zagueiros também, sem a bola? Tem. Mas vou te falar que o Félix Torres, quando se lançou, quando foi também, foi muito melhor que Léo Maná e Mateuzinho, tá? Só pra deixar bem claro aqui, quando é pra criticar, vem muitas críticas. Apesar de eu já ter falado aqui que o Félix Torres, pra mim, é o melhor zagueiro do elenco, tá? Você pode achar o que quiser, achar que eu sou doido, mas é só você assistir e entender sobre futebol, que você sabe que o André Ramalho não é jogador, Kaká também não é, Félix Torres é melhor. Ao lado do João Pedro Tchoca ali é novo, é garoto.
E é isso. Jogou muito bem de lateral direito o Félix Torres, queria dar esse adendo aí. A zaga, dentro do possível ali, não sofreu tanto, porque o time do Santos é horroroso, mas o Kaká e o André Ramalho deram das suas. É que o time do Santos é muito ruim, mas várias bolas na área, cruzadas na área, eles batem cabeça ali sozinhos. O Angeleri não tá bem também, não foi tão exigido ali pelo lado esquerdo. O Santos, o Soteldo jogou mais pela do Félix Torres, né? Não sei se foi por esse motivo também que o Félix Torres foi escalado ali, porque o Léo Maná ia passar mal, óbvio que ia passar mal. Então jogou o Félix Torres ali, o Martins meio que dobrando com ele, para dar uma ajudada também ali na marcação por aquele lado do Soteldo. Só o Martins fez uma excelente partida também, tanto ajudando na marcação, quanto apoiando ali, né? Fazendo as vezes de ponta direita, e uma hora ia ele, hora ia o Carrídio. Até o Félix Torres também chegou aí lá, de vez em quando. Jogou muito bem, tomou um cartão amarelo, mas causou a expulsão do Escobar, que caiu na pilha dele ali. Deixa eu ver, o Maicon, muito ruim o Maicon, o atleta Maicon é um atleta, é um a menos em campo, né? Dá dó de ver o Maicon em campo, ele parece que tem algum problema no corpo, assim, não movimenta, não consegue fazer as coisas com naturalidade. É um esforço para fazer todas as jogadas, dar um passe para frente, dar um lançamento, chutar pro gol, então acho que nunca mais ele vai voltar a fazer isso na vida, não dá. Mas dá dó de ver ele em campo, de nós que estamos assistindo e torcemos pro Corinthians, mas nojento ver o Maicon em campo. Martins partidaça, Thales Magno entrou, fez nada como sempre, normal. Breno Abidão jogou bem também, principalmente taticamente, né? Com a bola no pé, sempre dava um desafogo ali, apesar de eu ter falado no vídeo anterior e quero que ele seja mais homem, tá ligado? Tenha mais personalidade, ele tem qualidade para driblar, em vez de passar por um e tocar a bola. Dribla um, dribla dois e chega e chuta pro gol, tá ligado? Tenta um lançamento mais ousado, que ele tem qualidade para isso e tem visão de jogo para isso. Não tocar de lado, ou virar, ou começar com o zagueiro, tá ligado? Jogou bem, mas eu ainda espero ver o Bidão, tipo, mano, se solta, tá ligado? Você tem qualidade, é um moleque que a torcida gosta e se errar, vai ter, tipo assim, muita paciência com ele. Não sei o treinador, mas acredito que o treinador também vai, que o Dorival Júnior falou que vê ele muito como meia e não como volante. Então, se ele for tentar fazer as vezes de meia junto com um Coronado, uma tabelinha, um lançamento, um chute pro gol, acho que ele ia se dar muito bem. Ángel Romero entrou no finalzinho ali, né? Ele é o terror do clássico, dos clássicos, quando o time tá ganhando, né? Quando o Corinthians tá ganhando, que ele não precisa jogar bola, não precisa tentar fazer o gol ou jogar futebol, essas coisas de futebol mesmo. Quando ele entra só pra catimbar, só pra prender a bola, sofrer falta, dar caneta, dar chapéu, dominar de ombro, de peito, de letra, chaleira, tudo. Quando ele entra pra fazer só isso, quando ele se propõe a fazer só isso, aí ele é um dos melhores, né, que tem. E sabe muito fazer isso em casa, né? Que aí ele traz a torcida, sofre uma falta, ou então ele dá uma caneta e, em vez de tocar a bola de primeira, ele segura, espera até o cara vir dar um tranco nele. Ele vai pirraçando os atletas até o máximo, tá ligado? Nisso ele é muito bom, não dá pra negar, tá ligado? Não dá pra inverter. Eu já falei do Coronado, jogou muito bem, pra mim, assim, taticamente, no papel que dá pra fazer de 10, ele fez. Quando o Ranieri entrou no finalzinho, não teve muito o que fazer, né? O Santos não é um time que pressionava, que atacava. O Carrídio fez uma partida Carrídio, né? Ok, sempre joga bem, né? Só também sinto falta um pouquinho dele mais com tesão, tá ligado? De tipo assim, chutar pro gol de vez em quando, driblou um, driblou dois, pô, tenta chutar, pô. Tem qualidade também pra fazer muitas coisas. Chuta pro gol. Vamos, sei lá, todo mundo se soltar um pouquinho mais pra ter mais gols, tá ligado? No jogo. Ter um time que pressiona mais, que assusta mais o adversário, tá ligado?
Queria um pouco mais disso dos volantes que tem qualidade, tá ligado? Eu não quero isso do Maicon, porque o Maicon não sabe jogar futebol. Não quero isso do Ranieri, que o Ranieri não sabe jogar futebol. Não quero isso do Rian, que o Rian não sabe jogar futebol. Do Alex Santana, do Charles. Eu quero isso do Bidon, do Carrillo, tá ligado? Um pouquinho mais de ousadia, tá ligado? O Martinez, o que dá pra fazer, ele faz, tá ligado? O que ele sabe fazer, ele faz, ele não inventa e ok. Às vezes ele inventa, mas ok. Também tem bastante crédito aí pra perder, né? Não que ele tenha perdido, mas tem crédito aí pra gastar também. Mas do Carrillo e do Bidon eu queria um pouquinho mais de ousadia, tá ligado? Um pouquinho de um drible a mais e um chute pro gol, em vez de driblou dois e aí tocou e aí volta e tá ligado? Acho que falta um pouquinho mais de coragem pra ele fazer, para eles fazerem mais algumas coisas que podem ajudar muito o time. E o Yuri Alberto, não tem muito nem o que falar, né? Jogou isolado nesse esquema de 4-5-1, que foi dois zagueiros e dois laterais, apesar de um dos laterais ser zagueiro também, ter ficado bastante, mas também apoiou. 4 volantes e um meia, né? Considerando que o único meia que o Corinthians tinha era o Igor Coronado. O restante foi Maicon, Martinez, Bidon e Carrillo. 4 volantes e um meia. Então, ficou um 4-5-1, com o Yuri Alberto praticamente isolado, dependendo de um bumba meu boi, um chutão pra cima, um lançamento. Falando em lançamento, que lançamento do Félix Torres pro gol do Yuri Alberto. É um pecado o que a arbitragem brasileira tem feito na Neoquímica Arena, né? Nem no campeonato, não é nem no campeonato, não. Você não vê isso em nenhum jogo, tá? Teve o gol, os caras só checam impedimento e pronto. Quando é o Corinthians, eles checam se a bola saiu na lateral 10 minutos antes, checa se o goleiro cobrou o tiro de meta certinho, a bola não tava rolando, aí checa se o zagueiro não puxou, não sei o que, se o Gandula não tava fora do lugar, a bola não tava em cima daquele conezinho que tem que ficar, se a bola tava lá ou se foi o Gandula que entregou com a mão. Eles procuram algo pra atrapalhar, né, pra tentar foder com o Corinthians, mas tem dado certo em alguns jogos, sim. Mas na Neoquímica Arena contra o Inter e contra o Santos não deu tão certo, né? Mas é uma coisa que a diretoria devia cobrar muito isso, é ridículo. O Klaus, liberaram um áudio lá, o Klaus ele fala, segue, segue, bola, 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 tocou, segue. Ele viu, tipo assim, ele viu. Não é que teve uma cotovelada e uma agressão e ele não viu e só pelas câmeras do VAR, pelo outro ângulo que mostrou. Ele tava de frente para a jogada. Foi igual no jogo contra o Inter. O árbitro viu também de frente e optou por seguir. E nessa jogada do gol, tem um lance que antes da bola chegar no Félix, do Félix roubar a bola, tem uma jogada, o Romero acho que tá segurando a bola na linha de lateral ali, e ele toma o mesmo tranco do Tassiano, do Santos, dá o mesmo tranco que o Félix Torres deu no, não sei quem que era aquele jogador. Ele deu no Romero, pum, tomou a bola. No que ele tomou a bola, o Santos tentou sair jogando, e aí foi quando a bola foi sobrar para aquele cara e o Félix roubou. Foi a mesma jogada, pode ver. É continuação do lance. Ele não deu uma falta ali, e se fosse gol do Santos, o VAR não ia chamar para falar que foi falta no Romero, óbvio, porque ia falar, não, o Klaus viu, mandou seguir, pô, tá de frente, não ia interferir. Mas quando é o Corinthians, os caras causam e arrumaram, mas beleza. Só achei um pecado. Talvez a primeira assistência da história do Félix Torres, na vida inteira dele. E que baita assistência, belo passe. O Yuri Alberto que, se você parar pra ver a cada 3 jogos, ele tem uma chance dessa que ele teve agora contra o Santos. E se não for clássico, ou o ex-time dele, ele não faz. Ele dominou bem, foi conduzindo, chegou bem perto e deu aquela cavadinha nojenta. Artilheiro isolado da Neoquímica Arena agora. E, pô, espero que ele tenha voltado aí, né? Tem feito boas partidas aí, mesmo estando sozinho, sem o Memphis, né? Que é o arco e a flecha, que sempre municia ele para fazer gols. Sem o Garro, que também transborda ele de passes para gol. Então eu espero que quando o Memphis voltar, quando o Garro voltar, potencialize o Yuri Alberto para ser novamente artilheiro do Brasil e do Brasileirão. Que deslanche muito como artilheiro da Neoquímica Arena.
Gosto muito do Angel Romero, mas não quero ele com esse posto de ser o maior artilheiro da Neoquímica Arena, não quero. Prefiro muito 10 mil vezes o Yuri Alberto, que vai fazendo mais e vai fazendo 1 milhão de gols. E pra mim é isso. Primeiro tempo horroroso, segundo tempo ok, jogou de igual para igual, competiu. Dava para ter ganhado de 2-0 ou até mais. E soube ser inteligente no clássico, soube fazer o time adversário ser expulso, soube jogar bem com os desfalques, né? Não teve Memphis, não teve nenhum lateral direito, apesar de os dois serem ruins, teve que jogar improvisado. Jogou com 4 volantes e um meia só e um atacante isolado e, pô, jogou bem. Conseguiu ganhar o clássico, 3 pontos dentro de casa, é o essencial. Então, gostei bastante. E dentro do possível também, continuo a elogiar mais uma vez o Dorival durante o jogo. A escalação pode ser tenebrosa, quando você olha a escalação você pode assustar. Mas dentro dos 90 minutos, quando ele substitui, você percebe que ele tá prestando atenção no jogo, tá ligado? Você percebe que ele tá entendendo o momento, o que tá acontecendo. Tanto que antes do Corinthians fazer 1-0, o Thales Magno e o Ângelo Romero tava na beira do campo, ia entrar já. Assim que sai o gol, ele espera, ele fala, calma, vamos ver o que vai acontecer, tá ligado? E aí, se eu não me engano, ele até muda a substituição. Entra o Thales Magno no lugar do O Thales Magno demora para entrar, se eu não me engano, no lugar do Martinez. E ele entra com Raniel e Romero, se eu não me engano. O Thales Magno dá uma segurada e depois que entra o Thales Magno, depois que entra o Rian, tá ligado? Então você consegue ver que ele vai entendendo o momento. Ah, eu já ia mudar, foda-se se foi gol. Não, pô, você tá assistindo o jogo, fez um gol, calma. Não precisa botar o Thales Magno e o Romero junto, tirar 2 volantes, por exemplo, que era o que ele ia fazer. Tá 0-0 em casa, provavelmente ele ia tirar o Martinez e o Maicon. Não sei, ele ia tirar algum dos 2 volantes, ia deixar mais ofensivo. Aí se faz um gol, não tem por que se manter a mesma substituição, tá ligado? Então eu tenho gostado disso, de que ele tá assistindo o jogo também. Não tá tão distante do que você tá pensando, ele também tá pensando porque ele tá prestando atenção, tá acompanhando ali, né? Não fica sentado no banco de reservas e perdido. Então eu tenho gostado muito dessa postura dele. E acho que ele fez um bom jogo também, taticamente, pensando no... Escalou de um jeito que dava e depois mexeu pra melhorar, tá ligado? Então eu gostei bastante. A rivalidade acabou com o Santos, né? E já cravo aqui, já tem 2 times com S no Campeonato Brasileiro que estão rebaixados. Não vou falar quais são, mas afirmo aqui que tem 2 times com S que já estão rebaixados no Campeonato Brasileiro hoje, dia 19 de maio. Os 2 caiu já. É isso, tamo junto e vai Corinthians.